Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a etapa de backup e descarte de dados. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então pessoal, nós vamos falar aqui sobre a etapa de backup ou descarte de dados, ou seja, nós vamos entender quando se faz um backup, ou quando se faz um descarte, ou quando se faz um backup e um descarte juntos também. Ou seja, dependendo dos dados, né? Você não vai, por exemplo, fazer backup de tudo, ou fazer descarte de tudo, né? Você pode ali ter um meio termo, certo? Mas antes da gente continuar o assunto, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, que é isso que ajuda o canal a crescer, beleza? E é de graça. Bem, nós passamos aqui por todas essas etapas já, tá? Não vou ficar toda hora explicando, eu acho que perda de tempo e vocês também já devem estar cansados de ficar ouvindo isso. Mas depois que a gente faz todo esse ciclo de vida aqui dos dados, todo esse ciclo de engenharia de dados, né, que envolve aqui também o ciclo de engenharia de dados, a gente tem aqui uma perninha, né, tem aqui uma seta marcando a parte de backup ou descarte. Ou seja, você vai decidir o que você vai fazer com o dado que você processou, com o dado que você fez ali, né, a coleta, que você fez a ingestão, transformação, etc. Você vai decidir o que você vai fazer com esse dado. Bem, de forma geral, a gente pode usar, por exemplo, aqui uma analogia. Você provavelmente costuma fazer backup de foto, backup de vídeo, coisa pessoal sua, né? Documentos, etc. Por que que você faz então esse backup? Né? De forma geral, você faz o backup porque você quer guardar, você quer deixar em segurança, você não quer perder determinados arquivos, determinados dados, para que você possa sempre, no momento, né, de necessidade, no momento de que você quer ali recordar alguma coisa, você tenha tudo aquilo ali em mão e você não perca, né? Não perca essa informação. E no caso do descarte, bem, nessa analogia que eu estou usando, o descarte vai servir para você realmente esvaziar um storage, né? Ali o OneDrive, um Google Drive, enfim, você vai esvaziar o armazenamento lá que você está utilizando, um HD externo que seja, né? Então, entendendo de forma pessoal, backup e descarte é isso, tá? Mas agora a gente precisa entender o que é backup e descarte para a empresa, né? Por que é importante isso e que não é uma coisa assim tão simples como um backup e um descarte do ponto de vista pessoal, certo? Bem, a gente tem aqui alguns casos de uso, né? Por exemplo, questão de processamento de dados, né? Você está fazendo ali uma transferência de informações, sei lá, de local, fazendo uma migração de dados de local para nuvem, ou você está fazendo uma transferência de dados de uma nuvem para outra, ou você está fazendo algum tipo de processamento de dados, e aí aquele processamento falha, ou ele é corrompido, ou por algum motivo, né, a ferramenta ela não tem ali uma confiabilidade muito boa e você acaba perdendo esses dados. E agora? Você perdeu os dados, você estava e você não tem, ou seja, você não tem uma cópia disso, né, que seria o backup. O backup basicamente é o quê? Você tem uma cópia daquilo, das informações da empresa. Aí imagina, você não fez backup, você foi fazer essa migração, uma transferência, alguma coisa que não foi uma forma muito segura, ou, né, falhou, corrompeu, deu algum problema que pode sim acontecer, e aí pronto, você perdeu todas as informações. Vou dar um exemplo assim, né? Você fez a migração, você perdeu tudo da empresa, e agora? Lascou, né? Demissão na certa, não tem nem dúvidas disso. Tá? Então é muito importante, se você tiver um backup, beleza, pode acontecer isso, e você não, né, pô, beleza, vamos fazer de novo, tá aqui guardadinho tudo, então a gente não tem esse perigo. Bem, aqui eu botei essa questão, né, de como se fosse um vírus aqui, né, atacando a sua empresa, né, atacando os seus dados. Aqui envolve mais uma questão de segurança, mas que também obviamente está totalmente relacionado a backup, porque você não vai deixar o backup no mesmo lugar que você deixa os dados principais, entendeu? Já é uma regra, né, que você tem que entender. Se eu tenho os meus dados, falando de local, né? Eu tenho os meus dados no meu computador local. Eu vou botar em outro diretório ou até em outra máquina, né? Vou deixar fora dessa máquina que é o servidor, por exemplo. Enfim, eu vou separar em outra zona, em outra região, em outra coisa, né? Se estiver usando cloud, né? Às vezes você usa backup numa cloud
parte de desenvolvimento, né, produção, etc., numa outra, contas diferentes, enfim. O importante é que você ter a consciência de que você não pode deixar o backup no mesmo lugar que você está usando os dados de consumo diário, de consumo normal, geral, né? Realmente é uma falha assim bem primária, tá? Não cometa isso. E exatamente a questão que você quer deixar os seus dados em segurança, né? Acontece, por exemplo, que você precisa deixar os dados salvos para questões de auditoria, né? Então você é obrigado a fazer backup desses dados aí por muitos anos, vamos dizer assim, geralmente é 5 anos, né? Então você tem que ter um lugar para você guardar esses dados por 5 anos. A qualquer momento sua empresa pode ser chamada para dar algum tipo de satisfação, algum tipo de explicação, né? Então você vai armazenar ali em um local seguro, né? Vai utilizar, por exemplo, criptografia, vai utilizar camadas de segurança extra, não vai deixar qualquer pessoa entrar, né? Acionar aquela camada ali de dados, né? Então você vai fazer aquela questão do privilégio mínimo, né? Então dar um mínimo privilégio para pessoas, para elas não ficarem zanzando e entrando em qualquer lugar, né? Somente numa parte de backup que é super sensível. E aí, a gente possui os tipos de backups tradicionais. Tem muito a ver ali com a frequência, né? Ou seja, a programação, como é que você vai automatizar para que esse backup seja feito, né? Porque se você deixar para fazer sempre um backup completo, que também é um desses tipos de backups tradicionais, tá errado aqui, viu, gente? Me perdoa. Por exemplo, esse de domingo, 6 GB, foi um backup full, né? Então, esperou a semana toda e carregou, certo? Se a gente fosse fazer um backup incremental, né? A gente carregaria 2 GB que aconteceram na segunda e já faria backup. 2 GB que aconteceu na terça e já faria o backup. E os 2 GB que aconteceu na quarta e já faria o backup. Então não esperaria, por exemplo, chegar domingo para fazer os 6 GB de uma vez. É arriscado. Mas poxa, aqui é muito tranquilo, não sei o quê. Beleza. Mas sempre pense que tudo pode acontecer, né? Então, esse aqui é uma forma. E tem também, além do backup full, né, que eu expliquei, o incremental, e tem o diferencial. Então, o diferencial, ele faria o quê? 2 GB na segunda, armazenaria esses 2 GB na segunda e faria mais 2 GB na terça, armazenaria os 4 GB do backup de segunda e terça e pegaria mais 2 GB de quarta. Então, ele vai guardando ali, né, esse backup vai acontecendo de forma incremental, tá? E aí, a gente tem o backup na nuvem, né? Bem, backup na nuvem, obviamente, hoje está sendo uma das opções mais seguras de forma geral, porque a cloud ela já possui serviços ali próprio para fazer exatamente essa questão de backup. Então, por exemplo, existem backups na nuvem que são específicos para você arquivar, salvar, né, fazer o backup de documentos, dados, etc., que você não vai ter, quase não vai acessar, como eu dei o exemplo da questão da auditoria. Então lá tem um backup que é tipo Deep Archive, né, que é profundo, né, o arquivamento profundo, que ele te cobra mais barato, certo? Porque você, vamos dizer assim, entre aspas, se compromete, né, de não mexer naqueles dados por muitos anos. Por quê? Porque a recuperação desses dados, ela é mais cara. Tá? Então, assim, o backup, o armazenamento, né, você deixar lá guardado é mais barato, mas você retirar esses dados, normalmente dessas camadas, desses tipos de armazenamentos específicos mais profundos, que você quase não vai mexer, costuma ser mais caro, né? Essa utilização deles, né? A restauração ela vai ser mais cara do que você fazer o backup. E o backup da nuvem, né? As clouds elas estão sempre evoluindo, né? Não é impossível não dizer que a cloud ela evolui muito mais rápido, né? Em questões de serviços do que um armazenamento local, certo? Elas estão sempre evoluindo. Então, assim, como é um provedor, né, que te fornece esse serviço na nuvem, como AWS, Azure, GCP, né?
eles possuem, estão sempre ali atualizando, né, as suas plataformas com as tecnologias, né, e os processos mais atualizados. Então você consegue colocar muita segurança, né, controles de usuários, questão de criptografia. Então, muitas empresas também fazem a seguinte forma, né, usam meio que uma cloud híbrida nesse ponto. Então, deixam o servidor local, que se sentem mais seguro, e o backup fica na nuvem, né? Porque é mais barato esse backup, somente esse backup aí de longo prazo, né? Ou também tem que observar questões legais, né? De compliance, questões de. Como é que se diz? De normas, né? Que devem ser cumpridas. Então, observar se você pode, por exemplo, retirar os seus dados do Brasil, se você pode retirar os seus dados da região onde você está. Então, tudo isso tem que ser observado também para você poder utilizar o backup na nuvem, né? E etc. E a gente tem aqui, né? 3 pontos que são muito importantes de serem observados antes de você contratar, né? Você escolher ali o tipo de backup que você vai fazer. Então, você tem que ver a frequência de acesso, que eu acabei de falar para vocês agora, que é essa questão de, vou usar muito, vou usar pouco. Existem backups que são mais acessíveis, né? Você pode ficar ali mexendo, só que eles são mais caros, obviamente. Mas quando eu digo mais caro, gente, não é absurdamente mais caro, não, tá? Realmente compensa muito mais o que você deixa armazenado ali profundamente. Também vai ter a questão da sua volumetria, certo? Então, casos de uso, poxa, eu preciso mexer nisso aqui toda semana. Beleza, então você está fazendo mais uma cópia de segurança. Vou mexer de 5 anos. Então, beleza, não é só uma cópia de segurança, é uma cópia de segurança e dados que você precisa para deixar ali por questões de auditoria, compliance, né? Como é que você está mexendo nos dados do cliente, etc, né? E questões de custos, né? Poxa, eu estou usando aqui o backup toda semana, mas eu acho que não é necessário, né? Eu ter um armazenamento que eu vá mexer toda semana. Acho que eu posso deixar isso para um custo mais barato, ou não, infelizmente vão pagar um custo mais caro, porque eu preciso tá mexendo aqui nesses dados de backup, mas ele não é uma coisa que eu estou consumindo aqui diariamente para alimentar um dashboard, para alimentar uma planilha, um relatório, enfim. Tudo é caso de uso, cada caso é um caso, tudo tem a ver com o objetivo da empresa. Sempre lembrem disso, tudo está relacionado com o negócio, não adianta querer fugir disso, não adianta querer ser um cara só 100% técnico. Você precisa entender que a empresa que te dá a grana, a empresa que te paga, é ela que vai decidir o caso de uso. Você só vai entrar com a sua parte técnica e explicar. Olha, é assim, é assado, vale a pena assim, vale a pena assado. E aí a empresa decide o que ela vai fazer. E a parte do descarte de dados, né? Também tem tudo a ver com a parte que eu falei de LGPD, auditoria. Porque assim, se você descartar um dado que você não deveria, então você tem que pensar, né? Você vai descartar, vamos dizer que você precisa fazer, né, o backup de 5 anos. E aí, sem querer lá, você descartou, né? Aí lascou, né? Porque aí você vai ter você pode ter problemas legais, né? Essa questão de descarte, realmente você tem que pensar em apagar de forma permanente, né, alguns dados, né? Então você talvez tenha alguma lei, alguma instrução, alguma coisa específica que você não possa manter dados de clientes por tanto tempo. Então você tem que realmente apagar de forma definitiva dados de clientes que são talvez dados mais sensíveis, né? Que você possa ter, sei lá, durante um ano, né? Então igual eu falei, é questão de regra de negócio, né? E outra coisa que é importante também citar, que eu não falei antes em relação a backup, né? E também tem a ver com essa questão aqui, é você fazer cópias, né? Também ajuda você essa questão de apagar coisas acidentalmente, né? Então, às vezes você alguém tá mexendo ali, ou a pessoa que não tem muito conhecimento, tá começando, enfim. E aí ela vai e apaga, não sei, a sua base principal de dados, né? Se você não tiver ali um backup para fazer essa restauração, também vai ficar complicado. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Entender que backup e descarte são dois lados da mesma moeda. É, dois lados, não. Dois lados da mesma moeda, isso. Eu achei que tinha falado duas moedas do mesmo lado. Enfim, Burro! me confundi todo.
dois lados da mesma moeda, em que você precisa observar a questão da importância de se guardar, né, cópias, backups, e também tem que pensar na questão do descarte, que envolve também custo, né? Então você não vai fazer um backup de 10 anos, sendo que só precisa fazer 5. Você vai descartar os outros 5 também para economizar. Enfim, é isso de forma geral, o entendimento de backup e descarte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, e é isso aí. Valeu, até a próxima.